Olá, me chamo Rafael André, formado em História, licenciatura e aluno do curso de Especialização Arte e Educação Intermediática. Irei falar sobre MPB e contexto histórico. Sendo assim, é inevitável não abordar conceitos sobre história cultural, imaginário, representações, contexto histórico e a ditadura militar. Não tem como abordar o tema MPB sem associar a ditadura militar, principalmente no meu caso. Gostaria de iniciar com uma citação de Pensamento sobre a história cultural e representações. Imagens dotadas do poder mágico de fazer crer, de parecerem verdade, de se substituírem ao real, de serem capazes de inverter as relações sociais, fazendo com que os homens vivam por e no mundo das representações. Sempre teremos imagens que nos representam, grupos sociais, objetos e inúmeros outros fatores. Isso faz parte da sociedade que estamos e somos moldados a ela. Por exemplo, a maioria dos nossos amigos são pessoas similares a nós, seja em relação a gostos pessoais, opiniões, costumes e assim por diante. O que estou querendo dizer com isso é que as representações fazem parte de nós no dia a dia. Como a ideia do imaginário, que tem referência a um sistema de representações coletivas, por ser um processo de construção social e histórica, cada sociedade terá seu imaginário e história cultural. Independente do tempo, toda sociedade tem seu imaginário e representações. Por exemplo, os mitos da época de nossos avós. Atualmente é visto como irrelevantes. Achamos um absurdo eles acreditarem em determinadas histórias das quais não acreditamos e vice-versa. Eles não entendem o motivo de algumas pessoas querer fazer sucesso em redes sociais, com postagem de fotos e assim vivendo e valorizando mais o mundo virtual do que o real. Como eu havia falado anteriormente, cada sociedade tem seu imaginário e representações. Agora iremos entrar no contexto da MPB, que significa Música Popular Brasileira. Mas o que significa música popular brasileira? Loa faz a seguinte afirmação: popular tem um sentido de diferentes interpretações. Pode ser uma conotação qualitativa, relativa ao povo e nação, ou quantitativa, relativa ao uso por um grande número de pessoas. Se formos usar o termo quantitativo, Loa diz que a rádio transformou qualquer música em popular. Através dele, grande parte das pessoas tinham acesso a todo tipo de música. A MPB bebeu da mesma fonte que a bossa nova, rica em detalhes, melodia, letra e entre outros. Porém, ela é para ser apreciada e não produto comercial, diferente da maioria dos outros gêneros. A MPB, a partir da década de 1960, passou a ser mais vista para combater a ditadura militar. De acordo com a publicação de Demésio José Silva Júnior no site Mundo Educação, em abril de 1964, apoiados pelos Estados Unidos, os militares derrubaram o governo de João Goulart e tomaram o poder, iniciando um dos piores momentos da história brasileira, dando origem à ditadura militar no Brasil. Acredito que muitos saibam que foi um momento de bastante repressão à liberdade em vários sentidos. Liberdade de expressão, artística, como música, filmes, artes plásticas, poemas, escritores e por aí vai. Outro fato marcante desse período foi a censura. Essa censura tentava calar quem tinha algo a falar. Alguns músicos encontraram brechas para trazer questionamentos à população. Talvez a música mais marcante desse período seja Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores, de Geraldo Vandré, mas a música aqui selecionada será a composição de Chico Buarque e Gilberto Gil, interpretada por Chico Buarque e Nilton Nascimento. Fique agora com a música, chamada Cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue.
Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra. Outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Pai, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa. Atordoado eu permaneço atento, na arquibancada pra qualquer momento ver emergir o monstro da lagoa. Pai, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. De muito gorda a porca já não anda, de muito usada a faca já não corta. Como é difícil, pai, abrir a porta, essa palavra presa na garganta. Esse pileque homérico no mundo, de que adianta ter boa vontade? Mesmo calado, peito resta cuca dos bêbados do centro da cidade. pai, Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. talvez o mundo não seja pequeno, nem seja a vida um fato consumado. Quero inventar o meu próprio pecado, quero morrer do meu próprio veneno. Quero perder de vez tua cabeça, Minha cabeça perder teu juízo. Quero cheirar fumaça de óleo diesel, me embriagar até que alguém me esqueça. O nome da música Cálice, referência ao Santo Cálice de Cristo e uma passagem bíblica, Pai, afasta de mim esse cálice de vinho de sangue. Uma metáfora ao verbo calar. Esse calar se refere à censura que era imposto durante o golpe militar. Forma que inúmeros músicos desse período conseguiram passar pela censura que a eles eram impostas. Mas essa censura não afetava só artistas brasileiros, obras internacionais também, como no caso do polêmico filme Laranja Mecânica, filme marcado por violência, autoritarismo, que explora questões sociais e políticas, como delinquência juvenil, psiquiatria e talvez um dos que mais incomodavam, a corrupção moral das autoridades. Ao analisar uma obra artística, desde quando aprendi que toda obra de arte é um reflexo de seu tempo, leva esse fato em consideração sempre. No caso da MPB, estado na ditadura militar, internacionalmente ocorreu o conflito entre as duas maiores potências, Estados Unidos e União Soviética, a Guerra Fria. Nesse cenário, a União Soviética não era o único inimigo dos Estados Unidos, talvez seu maior inimigo era o comunismo. Se analisarmos a situação, logo após o fim da Segunda Guerra, os Estados Unidos iniciaram o Plano Marshall para barrar o avanço do comunismo. Esse apoio dos Estados Unidos aos militares dos países da América do Sul, alguns países tiveram sua ditadura militar na mesma época do Brasil. No Brasil, eles defendiam proteger a família tradicional e combater o comunismo, tirando praticamente toda a liberdade que a população tinha. Talvez tenha ido um pouco longe demais, mas é uma das características dos historiadores. Começamos a analisar algo e um assunto vai puxando o outro. Esse contexto histórico que passamos durante a ditadura militar foi responsável pelas manifestações nas letras da MPB. Digamos que os artistas maquiavam sua indignação e forma de protesto na sutileza das letras.
Como dito anteriormente, a MPB bebeu da mesma fonte da bossa nova, com músicas voltadas à apreciação, bem diferente das músicas comerciais. Talvez o fato dessa apreciação fez a maioria dos opressores não perceber essa sutil manifestação. A MPB atual não se assemelha desse período, pelo fato de que não estamos mais enfrentando uma ditadura, mas continuamos enfrentando os problemas sociais. Uma observação que faço, MPB tem seu maior público na região sudeste, predominante nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Para muitos, eles são os mais cultos do país e algumas pessoas menosprezam a cultura alheia. Talvez esse fato de ser pelas primeiras universidades do país surgirem nessa região e durante muito tempo foi o grande centro cultural e pensante do país. Mas a MPB continua sendo uma música a ser apreciada e que nem muitos conseguem entender, novamente mostrando a diferença de músicas comerciais que abrangem grande público e músicas a serem apreciadas.